Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Pessoal, tudo bem? Vocês estão aí me ouvindo, me vendo? Acho que o 4G está me traindo aqui agora, não sei. Mas se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí pelos comentários. Cíntia Maria entrando aqui com a gente agora. Tudo bem, Cíntia? Você consegue me avisar se está indo tudo bem com a transmissão? Beleza? Nelma Poli mais uma vez assistindo a gente aqui. Maravilha, Nelma, tudo bem? Beleza? Dario está aqui assistindo também. Camila Roster. Tudo bem, Camila? Ah, que bom, Cíntia. Ótimo, maravilha. Fico feliz aí que esteja tudo bem com a transmissão. Ótimo. E Vandina. Então, olha, lembrando que a partir de hoje, né, as transmissões ficarão gravadas lá no nosso canal do YouTube da Melhor Família do Mundo e na nossa página também do Facebook da Melhor Família do Mundo, tá bom? Então quem está assistindo ao vivo aqui, está assistindo, quem não assistiu, não assistirá mais aqui pelo Como Educar Seus Filhos, tá? Então as transmissões continuam aqui ao vivo, né, até dia 26, até semana que vem, né? Mas as gravações já ficarão exclusivamente lá na nossa página, tá bom? Da Melhor Família do Mundo e nosso canal do YouTube da Melhor Família do Mundo. Tá bom, Gilmara? Gilmara falando aqui, cenário bacana, que tô almoçando aqui. Então tô com o Dario, né? Tá aqui na minha frente, ó. E Dario, dá um tchau pessoal. Dario famoso, estamos trabalhando aqui, beleza? Então interrompemos aqui agora volta pra mim. Então tudo bem, voltando aqui para a transmissão. Ótimo, pessoal, maravilha. Esse é o famoso Dario. Então é isso aí. Caramba, tá chovendo no Ceará também. Rio de Janeiro e Ceará chovendo ao mesmo tempo. Isso aí é mau sinal, hein? Angola, Luanda. E aí, Ivan? Beleza, Ivan? Seja bem-vindo aí. Maravilha. Ótimo. Então, olha só, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema bem interessante, que é uma expectativa que alguns pais têm em relação às crianças, né? Uma expectativa, né, que acaba acontecendo quando os pais são pegos de modo inadvertido, né? Então ontem eu falei um pouquinho disso na aula noturna do nosso curso, né? Faça a Coisa Certa, sobre relacionamento conjugal. Eu falei brevemente ontem, assim, foi en passant, né? Já pensando na transmissão de hoje, né? Já transmissão de hoje, tem um evento, vê se não é assim que acontece com vocês. Às vezes vocês estão no parquinho ali com os filhos, né? Então levaram eles lá pro parquinho, estão teus filhos lá brincando com os outros amiguinhos, né? E aí, de repente, você vê uma disputa ali de brinquedos, né? As crianças estão disputando ali os brinquedos. Então tá teu filho e outro amiguinho, tá tua filha e a outra amiguinha se debatendo ali com a espada, com a panela, enfim, com a boneca, com o carrinho, para saber de quem é o dono, né? Quem é o dono. Então, essa é a coisa. E aí, o que a gente faz, né? A gente já chega, vê se não é assim que acontece com vocês, a gente já chega imediatamente, né, ali perto do nosso filho, e fala assim, dá o brinquedo para o amiguinho, né? Dá o brinquedo para o amiguinho, com a ideia na cabeça de que nossos filhos têm que ser generosos, nossos filhos têm que saber compartilhar, né, os seus pertences, e até aí tudo bem, até aí não tem problema nenhum. O que acontece é que muitas vezes, né, Jaceli está falando assim, isso é muito comum mesmo, né? O que acontece é que muitas vezes a gente não está atento à dinâmica que antecedia esse evento, né? Muitas vezes os nossos filhos, eles estavam ali pacientemente esperando a sua vez, né? Já havia passado 2, 3 rodadas ali, ele não estava conseguindo ficar com o brinquedo e chegou a vez dele. Mas aí vem uma outra peste, né? Vem uma outra criança, né? Vem uma outra criancinha querendo tomar o brinquedo do nosso filho. E o que a gente faz? A gente, em nome da generosidade, né? Achando que nosso filho tem que ser generoso, que nosso filho tem que saber compartilhar as coisas, a gente vai lá, né, e perverte, né, a dinâmica própria das relações. Por quê? Porque a gente fala para a criança, né, que ela tem que dar uma coisa, mas olha, ela estava ali pacientemente esperando a sua vez, e a gente vai pervertendo a noção própria da justiça, né? A criança não entende bem esse conceito de justiça, não consegue entender a conexão, né, entre os eventos, a conexão entre os fatos. Ora, para que eu vou ficar esperando então a minha vez, se quando chega a minha vez, minha mãe vai, meu pai vai e manda devolver o brinquedo pro amiguinho, devolver o brinquedo para outra criança. Então, a partir daí, se estabelece uma relação de falta de confiança, né? Por quê? Porque a criança olha para o pai e imagina, meu pai não está entendendo exatamente o que está acontecendo, meu pai está tão desorientado como eu. É claro que a criança
faz esse raciocínio intelectual, né? A criança não intelectualiza desse jeito, né? A criança não intelectualiza desse jeito, mas é justamente esse tônus que vai aparecendo ali dentro da criança, né? A criança ela vai perdendo uma certa conexão natural, porque qual que é a primeira coisa que o pai tem que ter em relação à criança, uma criança pequenininha? É uma disposição de proteger, né? É uma disposição de apoiar, é uma disposição de compreender, não é verdade? E se a gente, no momento que a gente tem que suportar o nosso filho, né, dar o suporte para ele, no momento que a gente tem que apoiar o nosso filho, no momento que a gente tem que compreender o nosso filho, a gente vai lá e fala para ele, dá o brinquedo que ele ficou esperando pacientemente. Então veja, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, na dinâmica da interação com nossos filhos, é que a gente está aqui nesse mundo para dar suporte, né, para proteger e para defendê-los, tá? Se eles vão ser generosos, né, se eles vão ser justos, aqui está no segundo plano, tá? A primeira coisa que se estabelece na relação entre pais e filhos é propriamente essa disposição de derramar o seu coração para defender a sua cria, para proteger a sua cria, para que ela saiba que ela pode contar com você, tá entendendo? Isso não mima a criança, né? Isso dá para a criança uma segurança, né? Ela está bem instalada nesse mundo. A criança ela não fica aterrorizada, ela não fica desorientada no mundo, porque ela sabe que ela pode contar com o seu pai. Tinha um tio meu, né, que é aquele mesmo tio que eu falei numa aula passada, que sempre falava assim, o si não está no jogo, o si não está no jogo. Eu falei, isso é uma idiotice, né? O si é claro que está no jogo, né? O ser humano é justamente pensar nas possibilidades. Mas esse mesmo tio, né, ele tinha um pai, que era um pai meio carrancudo, né? Era um pai de poucos amigos. Eu lembro de entrar na casa desse meu tio, e esse senhor, né, jamais me dirigiu a palavra, assim, ele ficava lá entre os livros dele, né, meio sisudo, meio carrancudo, né, estudando, etc. Mas esse meu tio sempre dizia o seguinte, olha, o meu pai não é um sujeito boa praça. Ele falava sempre assim, meu pai não é um sujeito boa praça, meu pai é carrancudo. Mas todas as vezes que eu precisei, meu pai estava ali para me apoiar, para me dar suporte. Eu sabia que eu podia contar com meu pai, né? Então, essa ideia, né, de que a criança pode contar conosco, né, que a criança de fato pode contar conosco, é a primeira coisa que tem que estar na nossa cabeça. Então, para começar, não ficar ridicularizando nossos filhos, né? Não ficar dando rótulos para nossos filhos, não ter as concepções, né, ficar com vergonha do comportamento dos nossos filhos em público. Eu sei que isso é muito difícil, né? Descreve aí se é ou não é. Às vezes a gente fica envergonhado, né, com o que nossos filhos fazem em público. Mas olha, que história é essa, né? A gente não pode se envergonhar deles. Eles estão sendo educados, né, pela gente. A educação deles ainda não está completa. Se a gente se envergonha em algum momento, a gente tem que entender que não é uma questão deles, é uma questão nossa. A gente está falhando em algum ponto aqui da educação, tá? Nossos filhos. Então, esse é um ponto central em educação. Nossos filhos têm que saber que podem contar conosco. Isso é uma coisa fundamental. E como é que eles vão saber que eles podem contar conosco? Ora, se a gente está ali de fato disponível para eles, né? Não disponível para as pirraças, para as bobeiras, para as malcriações, mas quando nosso filho tem um draminha, tem um sofrimento, né? Está passando por uma dificuldade no colégio, está passando por uma dificuldade de aprendizado em casa, o que a gente faz? A gente de fato põe os meios para que ele consiga superar aquilo, né? Sem a gente jogar uma carga a mais em cima dele, sem a gente jogar uma carga que ressalte, que realce uma incompetência, uma incapacidade, uma fraqueza dele, mas antes pelo contrário, né? Que a gente consiga, de algum modo, absorver essa incapacidade, essa incompetência, essa fraqueza, né? E devolver para ele uma possibilidade de resolução da coisa. Veja, isso aqui é fundamental, né? na relação de pais e filhos. Sem essa dinâmica, né? Sem essa dinâmica, a gente perderte a relação. A gente vê um grande fetiche hoje, né, dos pais que devem ser amigos dos seus filhos. Ora, a amizade entre pai e filho é uma nota secundária, né? A amizade pressupõe um pé de igualdade, né? Então veja, eu sou muito amigo do Dario, né? Mas temos aqui um pé de igualdade, não existe uma relação vertical, uma relação horizontal, né? Aí eu conto com ele, ele conta comigo, não é assim? Nós somos amigos, né? Pai e filho não deve ser assim. Isso é uma outra perversão que entrou no imaginário popular. Pai não é para ser amiguinho de filho, pai não é para ser amigo de filho, pai é para estar ali de tal modo que o filho possa contar com ele na hora que ele precisa. E bem, no início da vida o filho precisa toda hora, né? O filho precisa aprender, precisa comer, precisa se trocar, né? Precisa aprender como se relaciona. Então pai, filho no início da vida precisa do pai a todo instante, precisa da mãe a todo instante, tá? Então a gente não está nesse mundo para ser amiguinho de filho, né? Para ficar rolando no chão igual um bobo alegre, né? Ah, que divertido, meu filho, aqui brincando, jogando bola com o filho. Se você gosta de fazer isso, se você puder fazer isso, faça, né? Mal, a princípio, não vai fazer. Mas a função mais própria da relação não é essa, né? A nota mais própria da relação de pais e filhos não é essa dessa amizade pueril, dessa amizade infantil, mas é justamente, né, daquele sujeito, sendo pai, sendo mãe, que marca a sua posição e defende a sua cria, né? E dá a possibilidade de desenvolvimento da personalidade da sua cria, dá a possibilidade de desenvolvimento afetivo da sua cria, está ali para iluminar o intelecto do seu filho, né?
para isso que a gente veio ao mundo, né? Se a gente pudesse divertir com nossos filhos no curso de uma vida, muito bem. Se não puder, amém, né? Bem, cada família vai ser de um jeito, né? Cada família vai ser de um jeito. A gente não está aqui para ficar se divertindo com o filho, pelo amor de Santo Cristo, né? A gente vai se botar em pé de igualdade deles, eles só podem perder nessa relação. A gente se infantiliza e eles não amadurecem, né? Uma das grandes crises do amadurecimento da personalidade infantil dos adolescentes é porque não tiveram pais fortes, né? Não tiveram pais que estavam ali bancando, pais que estavam ali sustentando o desenvolvimento, mas, né, pais que apostaram nesse fetiche, né, nesse flatus vossos, né, nessa coisa que não significa nada de tem que ser amiguinho do meu filho. Pelo amor de Deus, né? Teu filho já tem um monte de amigos muito mais interessantes que você, tenha certeza, né? Amigos que gostam mesmo de jogar videogame, amigos que gostam de jogar bola, né? A gente habitualmente não tem saco para fazer isso.